Agora que nós já temos os estudos preliminares aí do Antigo Testamento, né? A introdução ao Antigo Testamento, foi o nosso último encontro, então quem não assistiu ainda está gravado lá no YouTube, no canal da igreja, Introdução ao Antigo Testamento, na playlist. Esse aqui é uma figura do nosso último estudo. No último estudo nós vimos esse final do Antigo Testamento, né? Então nós temos aqui, ó, Ageu e Zacarias são praticamente os últimos dois, né? O último é Malaquias, mas Ageu e Zacarias são os, né, antepenúltimo e penúltimo profetas do Antigo Testamento. Vamos lá só recordar isso aqui nós vemos tanto no profeta Ageu quanto no profeta Zacarias, esse período histórico, né? Então em 626 a.C., o Império Babilônico se tornou a superpotência da época, e esse Império Babilônico então veio conquistando os outros reinados, né? E isso aconteceu também com o reino do Sul, o reino de Judá. O reino do Norte já tinha sido conquistado, mas também quando o Império Babilônico vem, ele também assume o reino do Norte e começa a conquistar o reino do Sul, gradualmente. Então, a partir de 626, gradualmente o Império Babilônico vem conquistando o reino do Sul, o reino de Judá. Embora a destruição de Jerusalém e do templo só tenha acontecido em 586 a.C., né? Mas então, desde antes disso, eles já vêm deportando a população. Nós estudamos isso bastante no penúltimo e no último estudo da introdução ao Antigo Testamento. O Império Babilônico já vem deportando a população bem antes de 586. 586 é o final mesmo, é quando a capital Jerusalém é invadida, destruída, os seus muros, destruídos o templo, né? E daí em 539 tem fim o Império Babilônico e entra o Império Persa. E com a entrada do Império Persa, o Império Persa, o imperador persa, permitiu a volta dos judeus exilados, né, na Babilônia, que eles retornassem. Então, em 538, houve uma primeira volta, e a maior delas, quando 50 mil judeus regressaram para Jerusalém e começaram a reconstruir a cidade, né? E também os muros, começaram a reconstruir os muros. E daí nós temos então esse período que é chamado de cativeiro babilônico, ele durou 70 anos. Se a gente pegar aí, digamos, 608, né? 608 a 538, deu 70 anos. Então, os 70 anos são tanto profecia antes dos eventos, quanto depois dos eventos, né? O próprio Ageu e Zacarias estão vivendo depois desse período e eles também falam de 70 anos. Então esse foi o período aí de 70 anos que eles estiveram exilados na Babilônia, até que eles puderam regressar em 538. O período de Ageu e Zacarias é um pouquinho depois, cerca de 18 anos depois. 18 anos depois que eles tinham voltado, eles já tinham reconstruído as suas casas, estavam morando em casas boas, eles já tinham feito os alicerces do templo, mas eles não tinham concluído o templo ainda. Então, Ageu e Zacarias são profetas que chamam o povo de novo à construção do templo. Tá? Ageu, isso é bem nítido, é praticamente o tema principal de Ageu, e Zacarias isso também entra. Então, em 515 a.C., portanto 5 anos depois, o povo atendeu esses profetas, a voz de Deus, né, conclamando o povo a que terminasse o tempo. O povo atendeu esses profetas e em 515 o templo foi reconstruído, foi terminado. Mas vejam só, então, 70 anos de cativeiro e a reconstrução do templo. Vejam como isso entra no profeta Zacarias. Zacarias 1,12: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Né? Então aqui entra os 70 anos do cativeiro. E também já veja a reconstrução do templo. Assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. Então, vejam que Deus, assim como Deus tinha perdido a paciência e deixado que os babilônios invadissem, né, o seu povo,
agora Deus também está voltando para Jerusalém com misericórdia e o meu templo será reconstruído, então sob a bênção de Deus, tá? Então aqui nós temos tanto os 70 anos do cativeiro, quanto nós temos aí também a reconstrução do templo, que são temas de Ageu e de Zacarias. Conhecendo a história de Israel, é possível entender o profeta Ageu. Quando a gente sabe desse período histórico, o que está acontecendo, que eles tinham sido exilados na Babilônia, estavam 70 anos na Babilônia, voltaram, tem que reconstruir o templo. Quando a gente entende esse período histórico, a gente entende o profeta Ageu. E é possível ler os 3 capítulos do profeta Ageu olha, eu acho que dá para entender tudo. Se a gente entender o período histórico, o que está acontecendo, a gente lê o profeta Ageu e tira de letra, consegue entender, beleza. Já com Zacarias, não é bem assim, na verdade não é quase nada assim. Zacarias é complicado, tá? Zacarias não depende só de compreensão histórica. Para ser sincero com vocês, nem eu entendo Zacarias. E dificilmente alguém entende Zacarias, porque Zacarias é considerado um livro apocalíptico do Antigo Testamento e tem coisas dificílimas do profeta Zacarias. Mas vamos lá. Entender o profeta Zacarias é mais complicado. O livro de Zacarias tem 8 visões, algumas de interpretação mais fácil, mas no começo do livro a interpretação das visões é um pouco mais fácil, e outras mais complexas, muito mais complexas. Eu vou mostrar pelo menos uma aqui para vocês que é considerado um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento de interpretação. E eu não vou, só para vocês terem uma ideia, não vou nem me arriscar da interpretação, porque eu realmente não sei do que ele está falando, tá? Mas vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Do capítulo 9 até o capítulo 14, há profecias sobre Jesus, e são várias. Abaixo de Isaías, Zacarias é o livro mais citado no Novo Testamento, só para vocês terem uma ideia. Então Zacarias tem 14 capítulos, Isaías tem 60, Zacarias tem 14, mas é um livro amplamente citado no Novo Testamento. Então, principalmente do capítulo 9 ao 14, a profecia sobre Jesus e o reino eterno. Então já está profetizando tanto a primeira vinda de Jesus, quanto está profetizando apocalipticamente a segunda vinda de Cristo, e isso tudo se funde num único texto em que você tem tanto coisas do presente para a época, quanto você tem coisas da primeira vinda de Jesus, que só aconteceria 500 anos depois, e você tem coisas da segunda vinda de Cristo, do segundo reinado e do reinado eterno, que estão pela frente ainda. E isso complica bastante a nossa interpretação, porque tem coisas que ainda estão para frente do nosso tempo hoje, de 2022, né? Tem coisas que se cumpriram com a primeira vinda de Jesus, mas tem coisas da segunda vinda de Jesus. Vejam, o livro de Zacarias é citado 71 vezes no Novo Testamento, muito citado, 71 vezes. E vejam, 31 das 71, 31 delas estão no Apocalipse. O Apocalipse, Zacarias, Ezequiel e Daniel são 3 livros muito citados no Apocalipse e tem grande similaridade, tanto em linguagem, em números, né? Mas vejam, então, Daniel, já tinha comentado isso com vocês em estudos anteriores, Ezequiel e Zacarias. Então, Zacarias tem coisa, é muito citado, 31 vezes no Apocalipse. É um livro apocalíptico, é profecia. E aí complica, né? Aí complica bastante, e não só para leigos, para pastores e para estudiosos também. E outras 27 vezes o profeta Zacarias é citado nos evangelhos. E dessas 27 vezes, a maioria é na Semana Santa, na última semana de vida de Jesus, ali antes da Sexta-feira Santa, da morte e da ressurreição. É o livro, nessa questão da Semana Santa, dos últimos acontecimentos ali antes da morte e ressurreição de Jesus, é o livro mais citado, até mais do que Isaías. Zacarias é o livro mais citado nessa questão da Semana Santa. E vocês vão ver, hoje, eu vou fazer uma parte hoje, tá? E uma parte na semana que vem. Deixei a parte da semana que vem pela proximidade,
fora esse domingo, no outro domingo é domingo de Ramos, o domingo em que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e é recebido com ramos, né? Entra montado num jumento, num jumentinho. E essa profecia é exatamente uma profecia de Zacarias, mas isso eu vou deixar para a semana que vem, essa e mais algumas para a semana que vem. Hoje eu vou mostrar outras profecias para vocês, tá? Mas todas têm a ver com a Semana Santa e com a vinda de Jesus. E não só a vinda, porque Isaías, por exemplo, profetiza que a Virgem conceberá. Então ele pega lá o nascimento de Jesus. Miqueias profetiza que e tu, Belém, Efrata, de ti sairá aquele que há de reinar. Então, Miqueias profetiza o nascimento de Jesus e a cidade de nascimento. Já Zacarias, a concentração de Zacarias é na última semana da vida de Jesus, ali antes da Sexta-feira Santa, do domingo de Páscoa. Vamos começar então. A vinda do renovo e o sumo sacerdote. Zacarias 3, 8 e 9 diz assim: ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros. Nota, esse Josué aqui não tem nada a ver com aquele Josué lá, né, sucessor de Moisés. Nós estamos aqui já depois do cativeiro, 500, né, faltando 500 anos antes da vinda de Jesus. Josué é o sumo sacerdote na época. Então, ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo renovo. Mas vejam principalmente essa questão aqui, ó. Homens que simbolizam coisas que virão. Então, Josué está simbolizando coisas que virão, que estão no futuro. Tá? Vejam, a vida de Josué e o próprio Josué vai ser usado como exemplo para profetizar a vinda de Jesus. Tá? Trarei o meu servo. Jesus é muito descrito como servo no profeta Isaías, também é o servo sofredor, né? Ele não vem como Deus, ele não vem como rei, ele vem como servo para sofrer e morrer em nosso lugar. Então eu trarei o meu servo, o renovo. E esse renovo também é uma linguagem usada por outros profetas, por Isaías, por Ezequiel. A ideia é de que Israel, do tronco de Israel, um tronco apodrecido, um tronco seco, um tronco já morto, brotará vida, brotará esperança, brotará um renovo, um rebento do tronco de Jessé, da raiz de Davi vai vir um rebento, um renovo, uma esperança de vida para o povo de Israel. E é óbvio que isso aqui é uma profecia sobre a vinda de Jesus, o servo sofredor de Deus, né, que Deus Maria. Então são símbolos de coisas que virão, e trarei o meu servo o renovo. E daí vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Eu gravarei nela uma inscrição e removerei o pecado desta terra num único dia. Num único dia. Portanto, essa profecia aqui não está falando dos cordeiros, porque os cordeiros precisavam ser sacrificados sempre de novo, todos os dias no templo. Então essa profecia não era sobre os cordeiros, né? Essa profecia era sobre o renovo que Deus mandaria, né? O seu servo, o próprio Jesus, que removeu o pecado da terra num único dia. Agora veja, isso aqui é o versículo 8 e 9. Agora eu vou voltar um pouquinho no texto, porque eu estou começando de trás para frente para mostrar para vocês do que Zacarias está tratando, tá? Agora vamos de frente para trás, vamos começar o texto. É a parte da segunda visão. A segunda visão fala das vestes limpas para o sumo sacerdote. Olha o que ele diz. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Essa questão de Satanás, eu não sei o quanto vocês estão acostumados com isso, mas essa visão de Satanás à direita como um acusador, ela é uma visão que aparece em diferentes lugares da Bíblia.
Inclusive em 1 João capítulo 2, o diabo é tratado como acusador, é aquele que acusa, é aquele que condena pelo pecado, que acusa os seres humanos pelo pecado. O diabo está à direita, e a visão é de um tribunal, né? Essa visão inclusive apocalíptica, de que o diabo é o advogado de acusação. O diabo está à direita e é ele que acusa. E agora vejam, ele acusa de quê? E agora vejam como Josué aparece. Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Do que Satanás está acusando? Das impurezas, do pecado. O diabo é sempre o acusador do pecado, é o condenador, é o advogado de acusação dos pecados. E agora Josué, vejam, simboliza coisas que virão, né? Então Josué, como um símbolo de coisas que virão, Josué simboliza aqui a humanidade, com roupas impuras, em pé diante do anjo, tá? Agora notem aqui, uma mistura de muitas coisas. Josué é o sumo sacerdote, e Josué agora é vestido de roupas impuras. O sumo sacerdote é vestido de roupas impuras. Como isso aponta para Jesus? Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Se a gente lê Hebreus, o autor de Hebreus vai pegar essa questão dos sumos sacerdotes, e o autor de Hebreus vai dizer assim: o sumo sacerdote tem necessidade de todos os dias fazer purificação por si mesmo quando entra no templo e depois fazer purificação pelos pecados do povo. O sumo sacerdote é aquele que oferece os sacrifícios no templo em favor do povo. O sumo sacerdote é o representante do povo diante de Deus, é aquele que oferece sacrifícios, mas os sacrifícios de cordeiros, né? E precisa oferecer sacrifícios por ele mesmo e depois para o povo. E o autor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é aquele que ele mesmo se oferece como sacrifício perfeito, uma vez por todas, portanto num só dia, né? Então Jesus é o sumo sacerdote perfeito, e Jesus é o sumo sacerdote que tomou sobre si as nossas enfermidades, diz Isaías. Portanto, ele, né, toma as roupas impuras, ele toma as impurezas do mundo, os pecados, toma sobre si os pecados do mundo e carrega sobre si os pecados do mundo como sumo sacerdote, e com o seu sacrifício redentor é aquele que paga por todos os pecados do mundo inteiro. Então vejam como as coisas aqui estão se entrelaçando. E continua o texto. Agora o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Novamente, Josué está simbolizando coisas que virão, e Josué está simbolizando o rebento. E aquele dia em que Deus removeria o pecado da terra num único dia, certo? Então aqui, tendo isso em vista, tirem as roupas impuras deles. Josué se apresenta primeiramente com aquele de vestes impuras, mas agora tirem as roupas impuras dele. Veja, eu tirei de você o seu pecado, o pecado é tirado, e coloquei sobre você vestes nobres. E aqui nós temos uma junção de novo. Isaías vai falar das vestes de salvação. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cobertos pelas vestes da justiça de Cristo, as vestes da salvação. Quer dizer, Jesus Cristo, ele nos tira de nós as vestes impuras e nos reveste com o manto da justiça, com as vestes de salvação, né, do seu sacrifício na cruz por nós. Então vejam como Zacarias está apontando para Jesus, está apontando para o sumo sacerdote perfeito que viria, está apontando para esse sumo sacerdote que se torna um ser humano e que assume sobre si
as impurezas, os pecados de todo mundo, que oferece o sacrifício redentor como Filho de Deus perfeito, oferece o sacrifício redentor, e com o seu sacrifício redentor, em um único dia, né, com a sua morte na cruz, Jesus remove todos os pecados. E agora, Josué, tire as roupas impuras dele, né? Eu tirei de você o seu pecado, né? Coloque vestes nobres sobre ele e coloque um turbante limpo na sua cabeça. Limpeza, purificação, perdão, santificação, graças a Jesus Cristo, sumo sacerdote. O que mais? Outra questão é a vinda do pastor que é profetizada em Zacarias, a vinda do pastor do rebanho. Então o Senhor, vejam o capítulo 9, ele vai trabalhando a partir do capítulo 9, 10, 11, para chegar no capítulo 11 e fazer uma aplicação. Então o Senhor aparecerá sobre eles, naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo. Como rebanho. Então, aquela ideia de que o Senhor é o meu pastor, né? Nós somos as ovelhas, nós somos o rebanho de Deus na terra, o Senhor é o nosso pastor e o Senhor aparecerá. Vejam a profecia, não é um ser humano, não é mais um ser humano, o Senhor aparecerá sobre eles, é a vinda de Cristo, o Senhor aparecerá sobre eles e naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, né? Deus salvará o seu rebanho e Deus aparecerá. Jesus, Deus, o próprio Deus na terra, aparecerá e salvará o seu rebanho. Então o bom pastor vai vir para libertar o seu rebanho. O povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. Então veja que a ira de Deus se acende contra os pastores e contra os líderes. Esses são os líderes da nação judaica. Em geral, Deus está falando dos reis também, mas nesse período Deus está falando especialmente dos sacerdotes, que eram os guias espirituais do povo. Então, os guias espirituais do povo eram um período de grande corrupção. Olha, infelizmente, desde lá do início, Eli, os filhos de Eli, né? Sempre houve muita corrupção e frequentemente havia corrupção nos sacerdotes e no sacerdócio. Quer dizer, aqueles de quem Deus esperava exemplos para o seu rebanho, guias para o seu rebanho, se corrompiam e se tornavam maus exemplos de vida espiritual e já não eram aqueles que profetizavam a palavra de Deus, né? Então, contra esses pastores, esses líderes, se acende a ira de Deus. Falsos pastores ou maus pastores, sobre os quais se acende a ira de Deus. Pessoal, eu não sei se a gente falta informação, né? Mas de novo, as últimas 2 semanas aí aqui no Brasil, nós estamos aí final de março de 2022, daqui 3 meses essa mensagem já vai ter caído no esquecimento, mas o período que nós estamos vivendo hoje, o ministro da Educação caiu aí há 2 dias atrás, por causa de uma teórica corrupção envolvendo pastores evangélicos, num esquema de corrupção em que teoricamente eles teriam embolsado dinheiro ou usado recursos públicos para abrir uma faculdade, abrir uma editora, né? O caso de um deles, pelo menos de Brasília, ali do Distrito Federal. Enfim, se o ministro da Educação está envolvido, não sei, é uma questão que talvez ele seja o bode expiatório de tudo isso. Mas se tudo isso for verdade, nós temos um exemplo bem atual de novo, essa corrupção no meio sacerdotal, no meio de pastores que Deus espera que sejam líderes e sejam condutores da verdade, condutores da sua palavra e sejam aqueles que dão exemplo de vida pessoal ao seu rebanho. E com certeza a ira de Deus também se acende, não só sobre aquela época, mas contra os pastores, todos os pastores que hoje ainda estão pervertendo o pastorado.
Mas muito bem, o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Depois do Novo Testamento você vai entrar, né? São como ovelhas exaustas, né? E lhes falta um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, diz Deus, porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho. E aí, vejam, tem pastores, e esses pastores são falsos pastores, estão conduzindo mal o rebanho, e o próprio Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho. O Senhor, o bom pastor, vai cuidar do seu rebanho. E o bom pastor virá pessoalmente cuidar do seu rebanho. Assim diz o Senhor: pastoreie o rebanho destinado à matança. Nossa, linguagem dura, né? O rebanho destinado à matança. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Então vejam agora: eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Eu me tornei pastor do rebanho. Agora nós temos o pastor assumindo o seu rebanho. O bom pastor veio. O bom pastor veio à terra. E o bom pastor assume, né, o pastorado do seu rebanho. Mas o bom pastor foi reconhecido pelo seu rebanho. João capítulo 1. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então vejam essa questão aqui: eu me tornei. O bom pastor vem por amor, né? O bom pastor vem destinado para o seu rebanho, destinado à matança, os oprimidos do rebanho. E agora vejam, o pastor foi rejeitado. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores. Essa daqui é uma das passagens que eu falei para vocês, é considerada uma das passagens de mais difícil interpretação do Antigo Testamento. Olha, tem pelo menos, pelo que eu estava lendo hoje à tarde, tem pelo menos 47 explicações sobre essa passagem aqui. Nenhuma das que eu li me convenceu. Na verdade, a gente não sabe exatamente de que essa profecia de Zacarias, a que ela está se referindo, quem seriam esses 3 pastores, né? Mas vamos continuar, tá? Aí falta parte histórica para a gente conseguir interpretar isso e a que situação, enfim. Mas em um só mês me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. E agora veja que o rebanho me detestava. Então o pastor vem, mas o rebanho detestou o pastor. Aí nós temos Jesus. Jesus vem para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vem para o seu rebanho, mas o seu rebanho o detestou. E foi rejeitado pelos seus. Agora vejam como continua essa profecia da rejeição do pastor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço, jocosamente, né? O ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Ou seja, e isso depois da morte de Jesus, depois do que aconteceu, depois da traição, foi exatamente o que Judas fez. Foi exatamente o preço que a vida de Jesus foi avaliada. 30 moedas de prata era o preço da lei mosaica pela vida de um escravo. Então era 30 moedas de prata era quanto custava um escravo, né? A vida de um escravo. E a vida de Jesus foi avaliada em 30 moedas de prata. Né? E esse foi o preço ganho por Judas, pela traição. E quando Judas vem, então vejam como isso se passaram 500 anos, tá? Judas não está simplesmente, Judas nem tem essas palavras na cabeça. Judas está traindo Jesus, mas o que acontece é exatamente isso. O pastor foi rejeitado e o preço pelo qual avaliaram o bom pastor rejeitado foram as 30 moedas de prata. Lancem isto ao oleiro, né? Vai ser o campo, né? O campo do oleiro. No Novo Testamento, e Judas então atira as 30 moedas, e eles usam essas 30 moedas no campo do oleiro, né, que era um cemitério. Enfim, vejam como essa profecia é literal.
E no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, Mateus fala como Zacarias falou, né? Como o profeta Zacarias falou. Isso já estava profetizado e depois a ficha cai, né? No meio desse texto aqui de Zacarias, ainda tudo isso profecias do presente de Isaías, profecias de 500 anos da vinda do Messias, profecias da segunda vinda de Cristo, tudo isso acontece junto, mas depois, quando lá acontece finalmente com Jesus, os discípulos não têm mais dúvida e entendem a profecia da rejeição do bom pastor. O bom pastor veio para salvar o seu rebanho, o bom pastor foi rejeitado, né? E o preço pela vida do bom pastor foi avaliado em 30 moedas de prata, foi exatamente o preço da traição de Judas. Então vejam como, com 500 anos de antecedência, Deus, através do profeta Zacarias, já está anunciando, né, a última semana de Jesus aí. Mas, vejam mais um. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. É exatamente o que Mateus vai dizer depois que aconteceu com os discípulos, né? E Mateus e João lembram dessa passagem de Zacarias. Isso mostra, se Mateus e João lembram, mostra como o profeta Zacarias era lido e como o profeta Zacarias era conhecido na época de Jesus, porque eles, logo depois da morte de Jesus, eles fazem essas conexões todas. Eles fazem, ou até o próprio Jesus faz com eles, né? Porque depois, quando nós temos um texto que mostra que Jesus se reuniu, depois de ressuscitado, Jesus se reuniu e falou para eles sobre como as profecias se cumpriram. Então, talvez, ou a ficha caiu para eles, ou o próprio Jesus, né, os despertou para as profecias e como isso tinha se cumprido, mas o fato é que eles citam o profeta Zacarias, as profecias de Zacarias, né? Foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, né? Até Pedro ficou de longe, mas os outros saíram, não ficou nenhum com Jesus. Então, fira o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Depois da morte de Jesus, eles ainda estão acuados, se reunindo em portas fechadas. Vejam que os discípulos de Emaús já estavam voltando para Emaús, eles já estavam se dispersando, né? Feriu o pastor, as ovelhas estão dispersas, até que Jesus, com a ressurreição de Jesus, novamente há uma aglutinação. Mas foi exatamente o que aconteceu. É outra profecia de Zacarias que aconteceu exatamente ali na última semana de Jesus, né? Principalmente quando Jesus foi preso ali. Que mais? Olha essa daqui. E derramarei sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém. Vejam aqui, olharão para mim aquele a quem traspassaram. Aquele a quem traspassaram. É morte, né? Já está profetizando a cruz, quando Jesus foi traspassado. E aqui notem-se, a Zacarias é uma literatura apocalíptica. Apocalipse capítulo 1 começa com Jesus se mostrando, né, o cordeiro traspassado. O Apocalipse mostra Jesus como um cordeiro tendo sido morto e traspassado. Portanto, essa ferida no lado de Jesus, feita pela lança na crucificação, é uma ferida com a qual Jesus aparece depois em Apocalipse. Né? Jesus já estava no céu, mas quando Jesus aparece para João, Jesus aparece como cordeiro tendo sido ferido, traspassado. Então essa questão do traspassado já aparece na profecia de Isaías, né? Isaías capítulo 52, 53, Jesus já aparece traspassado e Isaías já profetiza o que aconteceria, o cordeiro traspassado. E Zacarias novamente profetiza. Portanto, Deus está aí com Isaías, com Zacarias. Deus já está cantando a bola, né? 500 anos antes, o que aconteceria com o bom pastor. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele. Chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém. E é uma profecia sobre a morte de Jesus novamente. E
quero terminar com isso aqui. Removerei o pecado desta terra. Tudo isso, pessoal, é o bom pastor vindo. O bom pastor veio. Veio para remover o pecado dessa terra num único dia e fez isso. Jesus era o sumo sacerdote que, com o seu sacrifício, num único dia, aquele sacrifício redentor removeu o pecado de todo mundo, de todas as épocas, né? Num único dia. E há perdão para nós, e nós que estamos por nós mesmos sujos, imundos pelos nossos pecados, mas graças ao sacrifício de Jesus, o sumo sacerdote que ofereceu a sua própria vida em sacrifício e removeu os nossos pecados, nós somos apresentados diante dele, né? Diz o versículo bíblico, que somos apresentados limpos, puros dos nossos pecados, purificados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Então aqui como se fecha Antigo Testamento, Novo Testamento, como Deus escreve o Antigo Testamento. O profeta Zacarias é um profeta complicado de entender por causa dessas profecias. Seria interessante até ir no decorrer do período, não agora. Semana que vem eu ainda vou abordar as profecias, principalmente as profecias dessa última semana, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e mais algumas profecias que dizem respeito a essa última semana. Nós estamos na quaresma agora, mas é interessante olhar também o profeta Zacarias, porque Zacarias tem profecias, com certeza, como no Apocalipse, profecias que ainda não se cumpriram, profecias que ainda estão no futuro, né, sobre a volta de Cristo, sobre o reinado eterno de Deus. Muito interessante, profeta maravilhoso, e que aí 500 anos antes já profetiza essa última semana de Jesus, esse período que nós estamos vivendo agora, o período da quaresma. E veio para o que era seu. O bom pastor veio, mas o seu rebanho o rejeitou. Até que ponto isso não acontece hoje, né? Com certeza acontece. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus, o bom pastor, continua chamando pela sua palavra, continua chamando através das milhares de igrejas que aí estão. Jesus continua chamando, né? Para remover os pecados. Mas veio para o que era seu, os seus não receberam. E infelizmente muitos vão passar pela Páscoa novamente, o bom pastor as chamando para o seu sacrifício de amor, mas muitos vão passar com chocolate, com o coelhinho da Páscoa e sem, infelizmente, a cruz, né? O sacrifício redentor e a vitória no terceiro dia de Jesus Cristo, bom pastor, por nós. Perdão, vida e salvação em Jesus. E isso o bom pastor continua oferecendo para todo o seu rebanho. Para todos e para nós também, que a gente aproveite essa quaresma e esses estudos, são todas oportunidades de Deus, são o bom pastor sempre nos agraciando, nos relembrando do seu imenso amor por nós, de tudo que ele fez por nós, do seu sacrifício redentor por nós, da traição e de tudo que ele fez na cruz para pagar os nossos pecados, para nos dar perdão, vida e salvação. Amém. Semana que vem, então, fica a propaganda, tá? Segundo estudo sobre as profecias de Zacarias sobre a última semana de Jesus, vai aparecer a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Está profetizado que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho, né? Essa profecia de Zacarias. Tem outras profecias ainda, hoje eu fiz a metade, vou fazer a outra metade na semana que vem, tá? Então não deixe de assistir na quinta-feira que vem novamente.